Galera, bom dia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você tá vendo esse vídeo. Aqui é o nosso videozinho de hoje, né? De sexta-feira. Na verdade eu coloquei um mais cedo aí sobre sociologia, que seria o de terça passada, né? Porque de terça, que a gente acabei tendo um probleminha, acabei não postando na terça-feira. E acabei gravando ontem, porque na terça-feira tava com problema de internet, então eu nem gravei o vídeo. Gravei ontem, né? E postei para vocês hoje pela manhã essa questão lá da estratificação social, né? Essa estratificação social, desigualdade social, as ideias de Marx e de Weber com relação a isso, né? Então, hoje pela manhã foi relacionado ao assunto de terça, que era de sociologia. Então, na próxima terça a gente vai ver filosofia, a gente dá continuidade à filosofia, certo? Com a parte lá da filosofia helenística, né? Que a gente vai ver que é bastante discutida, porque a gente vai adentrar a filosofia medieval lá com a escolástica e a patrística, que são as escolas lá da Igreja Católica, a de Santo Agostinho e de Santo Tomás de Aquino, certo? Mas vamos lá, vamos voltar aqui para a história, né? Para nossa areazinha da história. Bruno e eu, nós combinamos, né, de que eu terminaria essa parte de Brasil, ele entraria com as revoluções burguesas, que ele já postou, né? Ele postou aí há uma semana atrás a questão das revoluções burguesas, né? E eu vou combinar com ele também para que ele continue ali com as revoluções burguesas, né? Era napoleônica, e que eu vou voltar com a chegada da família real, e aí eu continuo com o Brasil. Ele vai ver nas partes de história geral, eu vou ver nas partes de Brasil. Vou combinar isso direitinho com ele para vocês terem essa divisão. Ele fala sobre história geral, fala sobre história do Brasil, acho que fica melhor e a gente consegue andar, dar maior andamento a essa questão conseguimos dar maior andamento a essa questão dos assuntos, certo? Só uma coisa, né? Não sei se já abriu a votação para definir a data, né? A enquete da data que vocês preferem. Se é dezembro, acho que tem a proposta de dezembro, janeiro e maio, né? O janeiro e maio do ano que vem, dezembro desse ano, para a prova, né? Então fica ligado, vocês têm o direito, vocês que se inscreveram têm o direito de dar opinião e de votar, é uma questão democrática, isso é muito importante, certo? Outra coisa importante aqui, gente, vamos falar hoje sobre as revoltas coloniais, né? Essas revoltas coloniais, ou também chamadas de revoltas nativistas, certo? Por quê? Porque essas revoltas, diferentemente das separatistas, que a gente vai ver também, certo? Na próxima aula a gente vai ver as separatistas do período colonial, que são duas basicamente, a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana, que a gente vai ver. Essa aulinha semana que vem vai ser muito legal, vai ser muito importante, porque eu ainda gosto de fazer esse comparativo da Conjuração Mineira com a Conjuração Baiana. Então fiquem muito ligados na próxima semana, certo? Mas essas que a gente vai ver são revoltas de caráter nativista, ou seja, são revoltas que não pregavam a separação de territórios do Brasil de Portugal. Eram revoltas que queriam melhoras, que queriam mudanças, mas não a separação, certo? Então essa é a grande diferença das nativistas para as separatistas. As grandes revoltas separatistas, a gente vai ter essas duas, que é no período colonial ainda, né, que é em 1789 a Conjuração Mineira e em 1798 a Conjuração Baiana, né, a revolta dos Búzios, a famosa revolta dos alfaiates, né, beleza? E lá na frente, no período regencial, aquele período entre Dom Pedro I e Dom Pedro II, você vai ter as revoltas regenciais. Muitas dessas revoltas regenciais tinham caráter separatista, como por exemplo a Farroupilha, né? Mas isso a gente vai ver mais à frente. Então essas aqui são as revoltas coloniais, ou muito conhecida, né? A grande maioria dos livros vem como revoltas nativistas, né? Feita por pessoas que moravam no Brasil. Quando a gente fala nativista, pode vir até aquela ideia de que eram feitas por nativos, pelos índios. Não. São revoltas feitas por pessoas que eram aqui do Brasil, que moravam, que viviam aqui no Brasil, né? Colonos que eram portugueses, polono-luso-brasileiros que nasceram aqui, mas filhos de portugueses. Então já eram pessoas que eram ramificadas aqui no Brasil. Então a gente fala que ela é nativista, certo? Beleza? Essa é a diferença. Vamos embora aqui, né? A primeira revolta que a gente vai ver, cronologicamente, vamos ver a partir da cronologia, né? É a revolta de Beckmann, né? Gente, a gente vai falar sobre algumas revoltas aqui que tem ligação com o período da mineração, que a gente viu. O último assunto que a gente viu de história
da parte de Brasil foi a questão da mineração, né? A questão do ciclo do ouro. Então, algumas dessas revoltas estão ligadas ao ciclo do ouro, como, por exemplo, a Guerra dos Emboabas e a revolta de Vila Rica ou a revolta de Filipe dos Santos, certo? Mas algumas outras não têm relação com a mineração. É o caso aqui da revolta de Beckman, né? Beckman, gente, a revolta de Beckman é uma revolta que acontece no Maranhão, Nordeste brasileiro, certo? E sempre que a gente vai falar em Nordeste, olha a data aqui, ó, 1684, período em que o Nordeste já está sendo esquecido de certa forma, período em que o açúcar está em crise, né? Lembra que a gente falou da crise do açúcar lá, com a concorrência com o açúcar holandês, ou seja, o lucro do açúcar não é mais o mesmo nesse período, e tem um pouquinho de relação com a revolta dos Beckmans, né? Com a revolta de Beckman. Gente, chamada de, olha aqui, motivo, deixa eu sair ali, crise econômica, né? A crise do açúcar vai elevar um pouco. Como Portugal não quer perder o lucro, os seus impostos, ele acaba com a crise do açúcar, com a diminuição do lucro do açúcar, Portugal acaba aumentando os impostos, né? E isso vai ser um problema para todo o Nordeste. Então você vai ter muitas revoltas no Nordeste a partir do momento que você vai esquecendo um pouco o Nordeste. A partir do momento que o governo central vai esquecendo um pouco o Nordeste, isso vai acontecer mais acentuadamente quando você tem o ciclo do ouro, quando a administração inclusive sai de Salvador para ir para o Rio de Janeiro em 1763, certo? Então você vai ter eclosão de muitas revoltas ali no Nordeste, certo? Muito relacionado a essa crise econômica, esse esquecimento, esse aumento de impostos na região. Aqui você tem uma relação importante, né? Crise econômica. Você tem, a revolta leva esse nome, Beckman, por causa dos dois irmãos, né? Tomás e Manuel Beckman, né? Eram dois irmãos aí que eram colonos ali no Maranhão, né? E foi criada, na verdade, eu não sei se está aqui, né? Ah, sim, tá sim. Ó, foi criada essa Companhia do Comércio do Maranhão, Companhia do Comércio do Estado do Maranhão. Era uma companhia de comércio criada pela coroa portuguesa, né? Ou seja, todos os produtos ali, produzidos ali na colônia, naquela província, o algodão, por exemplo, que era uma droga do sertão e tudo mais, era vendido pela Companhia de Comércio do Estado do Maranhão. Essa companhia, em troca dessa compra, eles compravam esse produto muito barato. Era uma reivindicação também dessa revolta. Eles compravam a um preço muito barato, esse preço dos produtos, né, na mão dos maranhenses, né? Isso também é um problema. E outros maranhenses não tinham tanta condição aquisitiva para comprar escravo. Então, para que essa companhia ela continuasse tendo o direito de fazer o comércio do Maranhão para o resto do mundo, né? Foi prometido pela coroa e por essa companhia, que era da coroa portuguesa, a coroa portuguesa colocava dinheiro nessa companhia, né? Foi prometido que seriam dados aos colonos daquela região 500 escravos anuais, né? Só que essas promessas não foram cumpridas. As promessas de melhorias e também de doar 500 escravos anualmente a esses colonos, isso não aconteceu. É aí que gera a revolta. É aí que os irmãos Beckman, que tem esse nome um pouquinho estranho porque eram descendentes de alemães, por isso que vai receber esse nome Beckman, essa assinatura aí, né? Era Thomas Beckman e Manuel Beckman. Eles vão ser os líderes do movimento, por isso que recebe esse nome de revolta de Beckman, né? Isso não vai acontecer. O Thomas Beckman vai a Portugal fazer a denúncia à coroa portuguesa de que a coroa portuguesa está colocando dinheiro na companhia, mas a companhia não está cumprindo o acordo, né? Ele vai até lá, Manuel Beckman fica na liderança do movimento e ele vai até Portugal. Lá ele é recebido, né? Diz o problema, fala o porquê da revolta, né? Essa revolta ela acontecia na calada da noite, né? Quando os revoltosos saqueavam a companhia e queimavam muitos produtos em retaliação à falta de cumprimento do acordo, né? E logicamente quando eles chegam lá, eles
a coroa não acredita, ou seja, a coroa sabia que poderia ser verdade o que ele estava dizendo, mas a coroa não ia admitir que um plano dela deu errado, né? Que a criação da companhia tenha dado errado. E aí, ele já voltando para o Brasil, Thomas Beckmann, ele acaba sendo preso ainda em Portugal. E, logicamente, que Manuel Beckmann também é preso aqui no Brasil, né, e condenado à morte, né? Manuel Beckmann vai ser condenado à morte, Thomas Beckmann fica preso em Portugal, outros ali que também faziam parte foram presos e exilados, né? E assim se finda a revolta de Beckmann. Só que Portugal, ele não admite em primeiro momento que tenha dado errado, só que depois ele percebe que realmente a companhia não vinha cumprindo o prometido, né? Não vinha cumprindo o acordo, e a coroa colocava dinheiro na companhia, a companhia simplesmente não fazia o que deveria ser feito, certo? Com isso, Portugal acaba com a companhia, né? Quando ele percebe que realmente as denúncias eram verdadeiras. Na verdade, no fundo, eles sabiam que era verdadeira, só não queria admitir. Então, ele acaba fechando essa companhia, né? Então, de certa forma, por caminhos tortuosos, a revolta acabou dando certo, né? Tranquilo? Então, vamos para a próxima aqui, a Guerra dos Mascates, né? Essa também não tem relação com a mineração, certo? Cronologicamente, ela aconteceu ali em 1710, 1711, foi um ano aí de revolta. Na verdade, é mais uma questão interna ali entre duas cidades, né? Recife nem era considerado cidade, né? Era um distrito de Olinda. Vai ser mais uma questão particular entre eles ali, até mesmo do que com relação à crise. Mas a crise econômica também contribui. Olinda, que é a principal cidade naquele momento da província de Pernambuco, e uma das principais do Brasil, porque era onde mais se produzia açúcar, aquela região de Olinda ali, zona da mata, né? A Olinda era voltada para a produção de açúcar, era onde estavam os grandes engenhos, né? E o açúcar nesse momento está passando por uma crise imensa, né? Do outro lado você tinha Recife com os comerciantes. O comércio se tornou muito forte a partir do momento em que Recife é criada por Maurício de Nassau, e em Recife vai se desenvolver muito o comércio feito basicamente por comerciantes portugueses, daí o nome Mascates. Eram os olindenses que chamavam essa galera que fazia o comércio em Recife de Mascates, daí o termo Guerra dos Mascates, né? Então, Olinda está passando por uma crise terrível, assim como todo o açúcar, né? Diminuiu bastante o lucro, né? E o comércio lá em Recife está muito bem. O comércio português tinha uma certa ajuda aí de Portugal, porque eles eram portugueses e tudo mais. Então, Olinda, que tinha a Câmara dos Comuns, ou seja, era em Olinda que se votava as leis da província, né? A Câmara dos Comuns era em Olinda, ou seja, os homens bons, aqueles que faziam parte, a grande esfera política dos municípios era a Câmara dos Comuns. E os homens que faziam parte dessa Câmara dos Comuns eram chamados homens bons, né? Que eram aqueles, a elite, os ricos de cada cidade. E eles que votavam as leis. E Recife era distrito de Olinda. Olinda era uma vila, né? Recife não era nem vila, né? Então Recife era um distrito, ou seja, Recife era administrado por Olinda. E Recife nesse momento está mais bem financeiramente do que a própria Olinda. E o que é que a Olinda faz? O que é que a Câmara dos Bons faz? Começa a aumentar os impostos da cidade de Recife. Os comerciantes passam a tentar sanar a crise, ou seja, eles tentam sanar a crise do açúcar, a diminuição do lucro do açúcar, no comércio de Recife. O que Recife vai fazer? Recife tinha uma ótima relação com a coroa portuguesa. Então Recife ele vai se autoproclamar vila, ou seja, ele deixa de ser distrito de Olinda e passa a ser vila, logicamente com a anuência de Portugal. Portugal aceita Recife virar vila. É aí que Olinda não concorda. Olinda, simplesmente, a Recife era quem estava sanando a crise, né, dos olindenses com o aumento dos impostos. E aí, Olinda, na verdade, cria um movimento para invadir Recife. É aí que se tem, em 1710, você tem a invasão dos olindenses em Recife. Logicamente, né, então você tem aqui, ó, inclusive, historicamente, existe uma rivalidade entre Olinda e Recife, né? Eles têm a disputa lá do melhor carnaval, o homem da meia-noite, o galo da madrugada, né?
É isso mesmo, o gado da madrugada, o homem da meia-noite, é uma disputa aí para ver quem tem o melhor carnaval. Então esse é um pouquinho de resquício lá desse período da Guerra dos Mascates. Logicamente que a coroa portuguesa fica ao lado de Recife, né? Justamente porque os comerciantes eram portugueses, e aí Recife realmente se torna vila, é comprovado como vila, e mais ainda, se torna a capital da província pernambucana. Então, Olinda acaba saindo perdendo nisso tudo, né? Recife passa a ser capital da província, é a capital de Pernambuco até hoje, né? E aí que tem essa relação ainda conflituosa até hoje, né? Crise no Nordeste é um motivo, porque vai influenciar, né? A questão de Olinda, a questão financeira de Olinda meio que influencia nessa questão com Pernambuco ou com Recife. Então, também tem a ver com a crise no Nordeste. A gente fala aí da diminuição do lucro do açúcar. Beleza? Tranquilo? Vamos embora, né? Aqui a gente tem... Cadê o que é isso aqui? Ah, Recife é levado à capital, né? Recife passa de distrito de Olinda, passa para vila, e de vila passa a ser capital de Pernambuco, né? Beleza? Tranquilidade, vamos embora. Olha aí. E aqui você tem essas duas últimas que eu vou falar aqui, tem relação com a mineração, né? Essa mineração que a gente vai ver, e semana que vem a gente vai ver uma outra que tem relação com a mineração, só que essa era separatista, que é a conjuração mineira, né? É a questão lá do imposto da derrama que vai gerar a conjuração mineira, mas a gente vai ver semana que vem a separatista. A gente está vendo ainda as nativistas, né? A Guerra dos Emboabas. A Guerra dos Emboabas, gente, vai acontecer justamente na região mineradora, naquela região ali de São Paulo e Minas Gerais, que nesse momento nem era dividido. São Paulo e Minas Gerais eram o mesmo estado, né? Então, você tem ali o quê? O que é os Emboabas, né? Emboabas eram pessoas de outro estado, os paulistas que chamavam assim, né? Todo mundo que não era do estado de São Paulo, os paulistas chamavam de Emboabas, né? Então, São Paulo ele vai querer ser o centro. Ele é o centro, ele encontrou ouro, né? São Paulo, aquela região ali paulista sudeste, eles encontram ouro. Os bandeirantes paulistas encontram ouro. Então eles achavam que apenas eles tinham direito na exploração do ouro. Eles não queriam que os forasteiros, que eles chamavam de Emboabas, tivessem essa oportunidade também de explorar o ouro. Logicamente que Portugal é contra essa revolta, e os Emboabas, ou seja, os paulistas vão se rebelar contra outras pessoas de outros locais a explorarem o ouro naquela região. Logicamente que Portugal não vai aceitar, porque para Portugal, quanto mais pessoas explorarem, mais imposto para ela vai render. Então Portugal queria que qualquer um ali tivesse o direito de explorar. Até porque quanto mais gente explorando, mais imposto para Portugal, mais quinto para Portugal, né? Mais 20% de cada um para Portugal. Então Portugal entra nesse conflito, as tropas portuguesas entram no conflito contra as tropas paulistas, né? É aí que se inicia a Guerra dos Emboabas em 1708 e vai até 1709, certo? Então, motivo aí a mineração, ok? E aí a gente tem um episódio que finaliza essa guerra, que é conhecido como Capão da Traição, né? Na verdade, as tropas paulistas foram cercadas pelas tropas portuguesas e se renderam, né? Se renderam, botaram armas no chão, justamente com a justificativa de que não seriam apenas presos, né, pelas tropas portuguesas, mas que não morreriam. Após abaixar as armas, esses emboabas, ou esses paulistas, foram massacrados, foram todos mortos, né? É aí que se chama de Capão da Traição, e assim se finaliza a Guerra dos Emboabas, né? Vai ter uma consequência nisso aí, porque a partir desse momento São Paulo ele é separado da região mineradora, que se torna Minas Gerais, e os bandeirantes paulistas vão adentrar o interior, né? Vão adentrar mais ainda o interior. É aí que se encontra ouro ali na região do Mato Grosso e do Goiás, nas atuais regiões de Mato Grosso e Goiás. Ali os bandeirantes vão adentrar esse interior. Lembrem que já tinha ultrapassado a margem a linha imaginária do Tratado de Tordesilhas, né? Ultrapassa essa linha, vai esticando essa linha, né? Tanto que depois vai ter o Tratado de Madrid para rever o território brasileiro, o território português, né? Mas eles vão ali encontrar ouro em Mato Grosso e Goiás. Nessas regiões também passam a ser mineradoras, aí muito por conta dos bandeirantes paulistas após
a Guerra dos Emboabas. Então a consequência da Guerra dos Emboabas é a exploração de ouro ali naquela região de Mato Grosso e de Goiás, né? Beleza? Vamos lá. E para finalizar, a gente tem a revolta de Beckman, né? Beckman já foi. A revolta de Vila Rica, ou também conhecida como revolta de Filipe dos Santos. Filipe dos Santos, ele vai ser o líder desse movimento, um movimento dos mineradores ali, mineiros, na cidade de Vila Rica, uma cidade muito importante. É a cidade também onde vai se constituir o início do movimento chamado de Conjuração Mineira, né? A gente vai ver mais na semana que vem, que já tem ideias iluministas aí batendo na porta, já tem a ideia de separar, né? Beleza? Então você tem aqui a revolta de Filipe dos Santos, 1720. Na verdade, essa revolta tem um grande motivo. O motivo dessa revolta aí é os impostos coletados pela coroa portuguesa, né? Para eles esses impostos eram muito pesados, 20%, ainda tinha aquela questão da captação, né? Que a depender do número de escravos você tinha que pagar um valor a mais, né? Então eles achavam isso muito pesado para eles, pagar todos esses impostos, e também eram contra a casa de fundição, porque a casa de fundição eliminou de certa forma um dos ganhos desses caras, que era o contrabando, né? Era você não declarar tudo. Sem a casa de fundição, né? Quando você tinha lá a intendência das minas, você só declarava, ó, eu achei tantos quilos, mas ele poderia dizer que achou tanto, mas tem outro tanto lá guardado e separado. Era uma sonegação, né? Uma sonegação de imposto. Só que quando você cria a casa de fundição, o ouro que não é carimbado pelo selo português é reconhecido como contrabando. Então isso dificultava o contrabando, dificultava o ganho dessa galera, né? Por isso que eles vão ser contra, e esse é um dos motivos da revolta de Filipe dos Santos, ou revolta de Vila Rica, é a questão dos impostos, certo? Logicamente que Filipe dos Santos é preso e também condenado à morte, e logicamente que esse quinto e essa casa de fundição, eles continuam, e lá na frente vai piorar. No final do século aí, 1780, 1785, o ouro começa a ficar escasso. O que é que a coroa portuguesa faz? Cria a derrama, que vai ser um dos grandes motivos da Conjuração Mineira lá em 1789, mesmo ano da Revolução Francesa. Beleza? Tranquilo, gente? Então essas aqui são as principais revoltas nativistas, né? Essas são as mais cobradas pelo Enem, essas são as mais trabalhadas em vestibulares, né? A gente trouxe aí essas. Na semana que vem a gente vê um pouquinho das revoltas separatistas, né? Que é o caso da Conjuração Mineira e Conjuração Baiana, e depois a gente começa novamente, adentra aí a chegada da família real. Beleza?